Fala galera, tudo certinho com vocês? Então, estamos aqui para mais um vídeo. E se você acha esse trabalho interessante, dê um like, compartilhe, comente, inscreva-se. Um grande abraço. Um dos eventos mais universalmente conhecidos da história do cristianismo mostra os cristãos sendo devorados pelas feras no Coliseu Romano, acusados de haver provocado o incêndio que devastou Roma no ano 64, perante o deleite das massas e os aplausos de Nero. Entretanto, isso nunca aconteceu. Peraí, vai dizer que você não sabia? Você não sabia? Pensei que você soubesse. Seja em documentários, em filmes ou até mesmo em vídeos aqui no YouTube, mostra-se o martírio dos cristãos sobre o olhar macabro do imperador e os aplausos dos espectadores. Entretanto, o anfiteatro romano sequer existia nos dias de Nero. Newton, não entendi. Isso mesmo, o Coliseu Romano sequer existia nos dias de Nero César. Dessa forma, a construção começou sob o governo do imperador Vespasiano em 72 d.C. e foi concluída em 80, sob o regime do seu sucessor e herdeiro Tito Vespasiano, o mesmo que invadiu Jerusalém e destruiu o templo dos judeus. Segundo Suetônio, Nero fugiu de Roma através da Via Salária. Contudo, apesar de ter fugido, Nero preparou-se para se suicidar com a ajuda do seu secretário Epafrodito, que o apunhalou quando um soldado romano se aproximava, segundo o historiador Dião Cássio. As últimas palavras de Nero demonstraram o seu amor pelas artes. Que artista falece comigo. Essas foram as últimas palavras de Nero César. Portanto, o Coliseu começou a ser construído 4 anos após a morte de Nero e só foi inaugurado 12 anos após o seu falecimento. No entanto, propaga-se que Nero lançou os cristãos às feras no Coliseu. Mas como? Um artigo publicado pelo Jornal da Universidade de Cambridge oferece uma contundente série de argumentos que demonstram que aquela primeira repressão na qual, em teoria, foram assassinados os apóstolos Pedro e Paulo e que estabelece as bases do martírio cristão é apenas um mito. Seu autor é um catedrático de estudos clássicos da Universidade de Princeton, Brent G. Chao. Ele não é o primeiro erudito que põe em dúvida uma das muitas lendas que rodeiam Nero, mas o assunto não tinha sido analisado com tanta minúcia até agora. Não é estranho, explica Chao, sobre como é possível que um fato tão relevante e tão citado seja falso ao longo da minha carreira como historiador. Me deparei muitas vezes com eventos da história romana que são aceitos sem serem investigados a fundo. Dado que esse acontecimento faz parte da história canônica cristã, a igreja também não tinha muito interesse em analisá-lo desde um ponto de vista crítico, explica Chao. Os argumentos de Chao são baseados sobretudo em uma análise do parágrafo do historiador romano Tácito, que descreve as perseguições no único documento que fala delas. Temos também uma breve referência de Suetônio. Então vamos ler o que disse o historiador romano Tácito em seus anais.
escrito 60 anos depois do incêndio de Roma. Nero buscou rapidamente um culpado e exigiu as mais excelentes torturas sobre um grupo odiado por suas abominações, que o povo chama de cristãos. Cristo, de quem toma um nome, foi condenado à pena de morte durante o principado de Tibério, pelas mãos de um de nossos procuradores, Pôncio Pilatos. E essa danina superstição ressurgiu não só na Judéia, fonte original do mal, mas também em Roma, onde todos os vícios e males do mundo encontram seu centro e se tornam populares. Por conseguinte, se deteve primeiramente todos aqueles que se declararam culpados. Então, com a informação que deram, uma imensa multidão foi presa, não só pelo crime de haver incendiado a cidade, mas por seu ódio contra a humanidade. Todos os tipos de chacotas acompanharam as suas execuções. Cobertos com peles de animais, foram despedaçados por cachorros e pereceram, ou foram crucificados ou condenados à fogueira e queimados para servir de iluminação noturna ao fim do dia. Tradução livre feita por Crescente Lopes de Juan. Machado defende que se trata de um completo anacronismo, que na realidade Tácito falava mais de sua época que da de Nero, na qual os cristãos ainda eram muito minoritários em Roma e muito possível que nem sequer fossem conhecidos por esse nome. Entenderam? Shaw enfatiza que há um grande anacronismo no texto, visto que Tácito, em seus anais, passa todo o tempo escrevendo sobre sua época, mas de repente começa a retratar um evento supostamente ocorrido 60 anos antes, de modo que já foi comprovado cientificamente que a menção aos cristãos e ao Cristo nos anais de Tácito foi uma adulteração posterior. Que coisa feia, hein, Vaticano? Nero era muito famoso e amado pelo povo, mas, por outro lado, era odiado pelo Senado e pelas outras elites de Roma, que o descreviam como um ser maligno, explica Shaw. Ao construir sua historiografia, autores cristãos como Eusébio acharam muito fácil retomar esses argumentos. Marco Aurélio perseguia os cristãos, mas sempre foi definido por essas mesmas elites como um grande governante. A grande historiadora Mary Beard o coloca de outra maneira. Nunca saberemos se imperadores como Nero foram depostos porque eram maus, ou se foram definidos como maus, precisamente porque foram depostos. Galera, mais uma vez, muito obrigado. Vem muitos vídeos novos por aí. Também estarei refazendo vídeos antigos com um novo formato, com a melhor qualidade de som e imagem. O próximo vídeo será como os pastores evangélicos usam a hipnose. Vocês vão se surpreender com este vídeo. Então, dê um like, compartilhe, comente, inscreva-se. Um grande abraço.